amados irmãos, pelo convite, pelo privilégio de poder estar aqui com meus irmãos para adorarmos a Deus, para buscarmos a Ele juntos e também para podermos, assim, aprender a viver a experiência que Ele está nos convidando a poder vivenciar. Irmã Joana, irmão Dileno, glória a Deus por vocês estarem Amém. aqui guiando, né, esse grupo, ajudando esse grupo no fortalecimento, sabe? Sempre é bom, né, poder estar aqui com irmãos de outros lugares, irmãos que estão tendo a necessidade, sentindo a necessidade de buscar a Deus com intensidade, caminhando a segunda milha, compreendendo que o momento em que estão vivendo é um momento sobremodo especial e que requer de cada um de nós também atitudes especiais, posturas especiais, que venham cada vez mais nos aprofundar, né, naquilo que é o plano e o desejo do Senhor. Queridos, eu acompanhei aqui desde o início, né, esse momento especial de oração, de reflexão musical, de louvor e de preparação para para que nós possamos juntos abrirmos a palavra de Deus. E desde já, obrigado pelo convite, irmã Joana, irmão Dileno, muito obrigado mesmo. Vocês não sabem como Deus ele nos agracia com esse privilégio. Queridos irmãos, vamos então buscar através da palavra a orientação do Senhor para nossas vidas. Nós vamos convidá-los para que nós possamos deixar nossa Bíblia aberta na primeira carta, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir nossas Bíblias, capítulo 2. A primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, a palavra de Deus, ela começa falando para nós da seguinte forma: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3 continua dizendo: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Queridos irmãos, a pergunta desta manhã, com base no texto sagrado, é: quem eu sou? Quem eu sou? Que nós podemos observar a partir do texto bíblico é que a palavra de Deus ela apresenta um perfil, uma performance, uma ideia de grupos distintos de pessoas, no qual nós estamos inseridos em algum dos grupos. Então a pergunta é: quem eu sou? Certa vez Deus me deu a alegria, irmãos, privilégio de ler esse livro aqui, ó. Esse livro, alguns talvez de vocês já conheçam eles, né? Já conheçam esse livro. E esse livro está disponível. Ele está disponível na internet, em PDF. E um colega pastor me apresentou esse livro, eu amei, e nós fizemos umas cópias, né? Desse livro, que é um livro que está
que está aberto para quem quiser imprimir ou fazer o que quiser, consumir, no caso. Eu me deparei com muitas reflexões nessa questão da busca do Espírito Santo, da experiência espiritual do cristão. Nós tivemos essa oportunidade, eu gostaria de compartilhar com meus irmãos um pouco daquilo que Deus tem falado conosco, falou conosco e continua falando com relação a esse tema que esse livro traz, essa abordagem, com base também na palavra do nosso Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o maior presente que o céu ele tem para nos conceder na atualidade. Uma certa feita, Deus ele nos deu o maior presente como sendo a pessoa de Jesus enviado como oferta plena em benefício à humanidade. E hoje, essa oferta plena, ela se dá na presença do Espírito Santo que está acessível a cada um de nós, para nos auxiliar em nossas fraquezas, para nos alimentar, para nos construir como cristãos, nos edificar homens e mulheres de Deus, homens e mulheres espirituais que estão aqui na Terra, mas que mantêm o olhar, a visão clara acerca do plano maior que Deus tem para cada um de nós. Esses três grupos de pessoas que é apresentado, eles têm um balizador, um ponto definidor. E o ponto que define a condição de cada uma das pessoas que se encontram nesses três grupos é a sua experiência, é o seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Como podemos perceber, o texto bíblico fala de um primeiro grupo, que são chamados de homem natural. O homem natural, segundo o que a palavra deixa para nós, ele não tem nenhum tipo de relacionamento com o Espírito Santo. É aquele tipo de pessoa que vive a despeito das coisas espirituais, que vive a parte das coisas espirituais. É aquela pessoa que não tem comunhão com Deus, que nunca teve uma aliança, que nunca entrou em um compromisso de fidelidade a Deus, de entrega a Deus. É aquele tipo de pessoa que está com a mente absorvida, afundada, mergulhada nas coisas naturais desta terra, que estão completamente voltados para os interesses deste mundo. Estes são os homens naturais, que pensam e que cogitam simplesmente e unicamente das coisas desta terra. Este homem, ele se encontra aí fora, ele se encontra espalhado por todo o mundo. Esse homem, ele se encontra fora da igreja. Ele não tem relacionamento nenhum com a pessoa do Espírito Santo. Contudo, o texto bíblico ele apresenta um segundo grupo de pessoas, que é considerado, que é chamado de homem espiritual. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele tem algumas características. E quais são as características do homem espiritual? Né? O texto fala, o homem espiritual, ele julga todas as coisas. O homem espiritual, além de julgar todas as coisas, conforme aqui o verso 15, ele não é julgado por ninguém. Por quê? Ele julga e não é julgado. Primeiramente, porque ele tem discernimento. Ele julga porque tem discernimento espiritual. Ele julga porque tem uma visão ampla, uma visão acima daquilo que está nessa terra. Nós sabemos que sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo em nossa vida, nós não enxergamos um palmo à nossa frente. Nós somos cegos. Contudo, com a presença do Espírito Santo em nossa vida, nós conseguimos discernir, conseguimos observar, conseguimos fazer uma leitura profunda e espiritual das coisas que acontecem em nossa volta, daquilo que se passa em nossa própria vida, bem como também naquilo que se passa na vida dos que estão em nossa volta. E esse julgamento, né, do homem espiritual é justamente o julgamento não do apontar os dedos, mas do julgamento do discernir o que se passa com o outro. E de entender a condição espiritual do outro.
Então, o homem espiritual, ele tem essa capacidade, porque o Espírito Santo lhe dá essa capacidade. Bem como também lhe dá a capacidade de se auto-perceber e de se tornar uma pessoa irrepreensível. Porque quando percebe que está em erro, o Espírito Santo é quem lhe conduz, é quem lhe mostra a sua realidade atual, para que ele possa, na pessoa do Espírito Santo, fazer os arranjos e tomar as medidas necessárias para que continue sendo o homem espiritual. Porque o homem espiritual também erra. O homem espiritual também falha. No entanto, o Espírito Santo, ele tem acesso a essa mente, a essa vida, e ele consegue ouvir. Ele consegue se auto-perceber, não por sua própria visão, mas pela visão do Espírito Santo que lhe faz enxergar a sua própria realidade. A Bíblia fala que o homem espiritual, além de julgar e não ser julgado, né, no verso 16 do capítulo 2, fala que este homem ele tem a mente do Senhor. Ele tem a mente de Cristo. Queridos irmãos, quem pode ter a mente de Cristo? Qual é a pessoa que tem condições de ter a mente de Cristo? Somente uma pessoa que vive com Cristo. Somente uma pessoa que contempla a Cristo, que aprende de Cristo, que tem uma identidade com Cristo, com a pessoa, através da pessoa do Espírito Santo. Então, o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. É Cristo, mediante o Espírito, que lhe instrui, que lhe direciona. Este é o homem espiritual. Essas são algumas das características do homem espiritual. E a Bíblia fala, né, logo mais adiante, do homem carnal. O homem carnal, ele tem um relacionamento parcial com a pessoa do Espírito Santo. Ele tem um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Contudo, este relacionamento não é um relacionamento inteiro, não é um relacionamento pleno, não é um relacionamento duradouro, não é um relacionamento consistente. Logo, ele é oscilante. E por esse motivo, o torna homem carnal. E aqui, irmãos, nós vamos refletir um pouco mais sobre essa característica, né, sobre o perfil desse homem carnal. Queridos, aí eu volto à pergunta: quem eu sou? Essa reflexão é para que ela só serve para uma pessoa. Ela só serve para mim. No momento em que eu direcionar essa reflexão pensando em uma outra pessoa, eu já estou dizendo quem eu sou. A única pessoa a quem essa reflexão ela se direciona é para mim mesmo. E que assim seja também para você também, que ela só sirva para você, para lhe fazer enxergar aonde você está, quem você é no âmbito espiritual. Sendo assim, nós podemos prosseguir, meus irmãos, podemos avançar. Queridos, veja, já falamos aqui que o critério para definir cada uma das pessoas que compõem esses grupos é o quê? É o seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. E isto é o que a palavra diz. Isto é fato. Isso não sou eu que estou colocando aqui. Quando você observa, quando você olha para a Bíblia, você vai ler agora aqui, você acabou de ler em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 em diante, e capítulo 3. Quando você lê Romanos, capítulo 8, verso 1 a 17, você vai perceber isso. Quando o meu irmão lê, os irmãos lerem Gálatas, capítulo 5, versos 19 em diante, os irmãos vão perceber isso, que é o relacionamento com o Espírito Santo que baliza, que equaliza, que identifica e que aloca cada um de nós em um desses grupos. A questão é, irmãos, o homem natural, ele se encontra no mundo afora. O homem natural, ele se encontra afastado, ele se encontra mergulhado nos interesses desta terra. Contudo, os outros dois grupos, eles podem ser vistos,
dentro da igreja. O homem natural, ele não está dentro da igreja. Contudo, todavia, entretanto, o homem espiritual e o homem carnal está dentro da igreja. E a pergunta é: quem eu sou? Quem eu sou? Veja uma característica, uma ideia do que seria o homem carnal dentro da igreja. O que significa, irmãos, ser carnal? Significa que esta pessoa, ela vive pelo poder da carne, ou seja, da sua própria força e habilidade. Também significa que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo, ou não está cheia o suficiente. Irmãos, quando eu refleti sobre isso, eu parei e pensei, meu Deus do céu, por favor, me ajuda. Porque eu posso estar sendo um pastor carnal. Eu posso estar sendo um líder carnal. Eu posso estar sendo um cristão carnal. Porque, irmãos, se houver contentamento sem preenchimento, isso é carnalidade. Quando eu me contento com a condição espiritual em que eu me encontro, ciente de que essa condição espiritual que eu me encontro, esse relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo hoje não é o suficiente, eu estou sendo carnal. Porque o carnal é o quê? É a conformidade sem a plenitude. É o conformismo sem a realização plena. Um pouco mais sobre o homem carnal. O membro carnal estão insatisfeitos com a vida espiritual, decepcionados, sofrem com o sentimento de que tudo é sem sentido, consideram que tudo exige muito esforço, acostumados com a situação, estão acostumados com a situação que vivem, acomodados na condição espiritual que vivem. Outros carnais podem até ser entusiasmados, ativos e ocuparem posições de liderança na igreja e fazer grandes coisas para Deus. Contudo, isso não passa de uma experiência superficial. Por quê, irmãos? Porque isso é possível. E isso é possível, sabe por quê? Porque nós, como cristãos, nós aprendemos a ser atores. Nós aprendemos a ser superficiais. Nós aprendemos a apresentar um verniz de cristão dentro da nossa comunidade. E é muito, muito fácil fazer isso e nos conformar e nos acostumarmos com este tipo de experiência. Ser líder, ser entusiasmado, mas no fundo, ali ter a plena consciência que as coisas não andam bem. E por mais que tenha consciência, não há esforço, não há medida, não há mudança, não há ação na direção da pessoa, do Espírito Santo, que é o único que pode nos socorrer. Queridos, quem eu sou? Uma vez que o homem espiritual é uma pessoa plena do Espírito, é uma pessoa que está transbordando do Espírito, é aquela pessoa que está frutificando, não por si só, mas está frutificando no Espírito. O homem carnal, ele pode até dar indícios de frutos, ele pode até dar indícios de experiência, mas no fundo, estão insatisfeitos, estão inconformados e incomodados. Mas além de estarem insatisfeitos, incomodados, inconformados, não passa disso. Não passa disso. Não passa de inconformidade. Serva do Senhor, ela diz, irmãos, no livro O Desejado de Todas as Nações. Eles falam acerca de Cristo e sobre o Espírito Santo.
e, todavia, não recebem benefício. Não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Queridos, o que é que pode, o que é que ocorre com o carnal da igreja, na igreja? O que ocorre é isso. Podemos falar acerca de Cristo e sobre o Espírito Santo. Mas, além de, embora falemos, embora mencionemos, não existe o que, irmãos? Não existe o benefício real do recebimento da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque se não há entrega. Não há entrega. E entrega para quê, irmãos? O Espírito Santo ele quer que nós venhamos nos entregar. Primeiramente para quê? Para que ele nos alcance, para que ele nos transforme, para que ele faça a primeira obra em nós, para que ele nos torne pessoas conforme o padrão do céu, para que depois disso ele venha nos usar como testemunhas vivas, para que ele venha nos conduzir perante esse mundo para sermos a luz do céu a brilhar em meio às trevas que se dissipam, que se aprofundam cada vez mais nesse mundo afora. Se não há a disposição de transformação, se não há a disposição do pecador para ser mudado, para ser virado ao avesso, para ser regenerado, para ser transformado, nada acontece. Se não há entrega, se não há permissão, nada acontece. Se não há disposição para fazer a obra do Senhor, nada acontece. Podemos falar, podemos gritar, podemos clamar, podemos fazer 10 dias de oração, podemos fazer o que for, irmão. Se não houver a disposição da entrega da alma para sermos guiados, nada acontece. E isso envolve confrontação. Isso envolve mudança. O evangelho, ele nos confronta. O evangelho, ele nos chama para mudança. No dia que o evangelho nos deixar conformados e acomodados aonde nós estamos, o evangelho não está sendo o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. O evangelho, quando ele fala ao nosso coração, através do Espírito Santo, ele nos move. Ele nos tira de onde estamos e nos leva para uma condição melhor. Nunca, nunca, nunca ele vai nos deixar conformados e acomodados aonde nós estamos. Mudanças irão ser vistas e percebidas. Quando nós olhamos para o texto bíblico, irmãos, no capítulo 3, verso 1 em diante, o que chama a atenção é que quando o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre o homem carnal, ele começa a falar da seguinte forma: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E o que é que isso indica? É que os carnais estão dentro da igreja. Dentro da igreja, só tem dois grupos de pessoas. Dois grupos. O homem espiritual e o homem carnal. Quem eu sou? Quem eu sou? No mundão está o quem? Os naturais. Mas dentro da igreja, são pessoas que um dia fizeram aliança com Cristo, mas uma aliança parcial. Uma aliança sem entrega plena, sem continuidade. E aqueles que estão em uma entrega plena, em uma busca incessante, em uma necessidade contínua de crescimento, de melhoria, de transformação, que é perceptível, que é observada pelos de perto, principalmente pelos de perto, bem como também pelos de longe. O texto fala, irmãos, que esse homem carnal, né, pode ser um líder da igreja, pode ser pessoas que estão à frente de ministérios, mas que são crianças. Crianças que só podem ser alimentadas com alimento frágil. Pessoas que não suportam ser confrontadas pela palavra de transformação que vem do Espírito Santo. Pessoas que permanecem na zona de conforto porque não querem se expor ao sol da justiça para serem transformadas. Pessoas que não aguentam o crisol.
Pessoas que não querem serem cortadas na carne pelo Espírito Santo para viverem uma outra experiência. Bem, irmãos? Tem pessoas na igreja que não querem ser cortadas na carne, que querem permanecer como estão e que se incomoda quando o Espírito Santo lhe fala alguma coisa profunda que vai lá no íntimo da alma. O texto fala que esses só podem beber leite. O apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 2, fala: leite vos dei a beber. Leite, apenas alimento frágil, raso, apenas o ABC do Evangelho. Porque não podem comer aquilo que é substancial. E por que não pode? Por que não pode? Porque não suportam. É o que o texto fala. Não comem, não são alimentados porque não suportam. E por que não suportam? Porque ainda não desenvolveram perante o Senhor a estrutura espiritual necessária para a transformação e o crescimento e o verdadeiro avivamento. E isso se dá através de quê, irmãos? A palavra de Deus. Irmãos, hoje nós temos todas as possibilidades para que possamos ler a palavra, estudar a palavra. Para aqueles que não têm o costume de ler, tem áudio para ouvir a palavra. Tem áudio. Para aqueles que gostam de ler, tem a Bíblia disponível em várias traduções, versões, para poder alimentar. Agora, irmãos, quando a palavra que dá substância, que dá rigidez, condições para que esse processo de transformação, esse alimento sólido, ele venha sendo ampliado, não é consumido, nada feito, irmãos, nada feito. O Senhor coloca à nossa disposição a palavra. E reavivamento verdadeiro, irmão, só acontece com a palavra. Não existe reavivamento verdadeiro no campo da ilusão, no campo do imaginário. É a palavra de Deus que norteia o verdadeiro reavivamento. É a palavra de Deus que norteia e que realiza, mediante o Espírito Santo, as transformações verdadeiras. Não existe outro caminho. É algo simples. A receita é simples. Aí o texto, né, que nós estamos lendo aqui diz: leite vos dê a beber, não alimento sólido. Por quê? Porque não pode suportá-lo. E nem ainda podeis, porque sois carnais. E ele fala, irmãos, aqui, o apóstolo Paulo fala aqui, como se dá, como se percebe o carnal na igreja. E ele fala assim no verso 3, capítulo 3, verso 3: porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a carne, segundo o homem? Queridos, as vaidades, elas estão presentes em volumosa proporção no coração do carnal. O carnal, ele é vaidoso. Ele se incomoda se não for elogiado, se não for reconhecido, se não for citado o seu nome, se não receber o cargo, se for tirado o cargo. Se incomoda, irmãos. A vida é pautada e regida por coisas e não pelo Espírito. A realização do carnal se dá através de conquistas humanas, não conquistas espirituais. Irmãos, o contrário também é verdadeiro. O espiritual, ele vibra quando ele consegue, irmãos, pedir perdão a Deus por um pecado cometido. Ele se realiza quando ele consegue, irmãos, quando ele consegue perceber nele próprio as transformações do Espírito. Queridos irmãos, vejam, serva do Senhor, ela diz assim, ó: porque não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto que é esse o meio pelo qual haveremos de receber poder. Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Por quê? Por quê? Porque não temos fome.
Por que não temos sede? Irmãos, uma resposta, uma razão. A resposta e a razão é simples. É porque alguma outra coisa está nos alimentando. Se nós não estamos tendo fome e sede do Espírito, do dom do Espírito, é porque, de alguma forma, estamos sendo alimentados por outras mãos, por outras coisas. E estamos nos contentando. É possível, irmãos? É possível. É possível, irmãos. É possível. E vez ou outra, irmãos, olha, é preciso acordar para isso. O que me alimenta, o que me rege, o que me guia, o que norteia os meus passos, o que me traz sentido, vez ou outra, tentar repensando, se questionando com relação a isso e deixando o Espírito Santo nos conduzir, nos mostrar que, de outra forma, iremos nos alimentar tanto de coisas superficiais e muitas vezes estão dentro do nosso contexto de igreja e iremos nos acomodar com isso, criando uma fantasia espiritual e esquecendo do essencial, do substancial, do alimentar-se do dom do Espírito Santo, que está acima e muito acima de qualquer questão administrativa ou questão corriqueira que o homem possa realizar por si só. Queridos irmãos, meus amados, percebam o que o Senhor está falando. Eu percebo que o Senhor está falando para mim nesta manhã. É por isso que eu digo, o Senhor me colocou aqui para me abençoar. Eu louvo a Deus pelo convite, porque isso aqui é para me abençoar. E o desejo do Espírito Santo é que este momento, irmãos, de alguma forma, por mais que você já tenha ouvido falar, já tenha refletido nesse texto, refletido nessas declarações inspiradas do Espírito de Profecia, que isso possa reacender esse tipo de reflexão na sua vida, na sua mente. Porque ou somos espirituais ou somos carnais. Mas Deus ele tem um plano para nós. E eu gostaria que você, meu irmão, refletisse nesse outro texto aqui, nesse pensamento aqui que nós temos na palavra de Deus. Existe um problema, irmãos. Há um problema em tudo isso. E qual é o problema? O problema é simples, é esse. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente. Quem é que fala isso? Cristo. Cristo vai dizer naquele dia, para aqueles que dizem que profetizaram, para aqueles que dizem que expulsaram demônios e para aqueles que dizem que realizaram muitos milagres na igreja, sendo membro da igreja, estando aparentemente ligados ao corpo. Isso vai falar: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, eu paro e penso, todas as vezes que eu faço essa reflexão, que leio esse texto, eu paro e penso, meu Deus do céu, que trágico, que trágico, Pai. Seria, depois de toda essa caminhada, não ser reconhecido pelo céu. Que trágico. Irmãos, o que o texto está falando para nós é que o que nos faz ser conhecidos do céu não é aquilo que nós fazemos, é com quem nós nos relacionamos. A nossa identidade de cristão, de filho de Deus, ela depende de uma marca, de um selo, e o selo é do Espírito. E se nós fazemos sem o selo do Espírito na nossa vida, nada acontece. Não somos, irmãos, reconhecidos. Nós não somos reconhecidos pelo céu. Somos impostores do Evangelho, mercenários, pastores mercenários. Somos pessoas carnais que estão vivendo uma experiência superficial, uma experiência rasa, limitada,
diante de tamanha grandiosidade e profundidade que Deus nos oferece. Deus, ele está falando para nós que há espaço para o nosso crescimento. Sempre haverá espaço para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa busca se tornar cada vez mais robusta. Há espaço para isso, irmãos. Para que nós não venhamos incorrer nesse problema que a palavra apresenta. Nunca os conheci. Queridos, quero aqui avançar para o final e gostaria de chamar vocês para uma reflexão. Certa vez eu li um pensamento de um irmão nosso. Olha só esse pensamento, irmãos, do nosso irmão A.W. Tozer, pregador da palavra. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos, continuaríamos a fazer e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo tivesse se retirado da igreja primitiva, 95% das coisas que estavam sendo feitas iriam cessar e todos notariam a diferença. Queridos irmãos, o que é que esse texto, o que é que esse pensamento, que esta fala que nosso irmão falou em uma mensagem que ele pregou, está me dizendo? Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É que, no contexto geral de igreja, é que, como igreja, nós aprendemos a fazer as coisas sem o Espírito Santo. Nós aprendemos a pregar sem o Espírito Santo. Nós aprendemos a cantar sem o Espírito Santo. Nós aprendemos a ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Nós aprendemos a fazer evangelismo sem o Espírito Santo. Tudo funciona na igreja. Aparentemente, tudo está funcionando. Porque as forças humanas, elas desenvolvem tudo a partir de suas habilidades, dos seus conhecimentos, das suas auto-performances de cristão, mediante os conhecimentos e habilidades que adquiriram. O Espírito Santo, irmãos, ele pode estar muito distante da igreja. E tudo está acontecendo. E parece que tudo está normal. E aí é onde mora o problema. Aí é onde mora o problema, irmãos. Por outro lado, a igreja primitiva, ela não conseguia fazer nada se não fosse pelo Espírito. Se não fosse a presença do Espírito Santo. Tudo o que acontecia no meio da igreja apostólica era resultado direto da presença do Espírito Santo. Ó, meus irmãos, queridos irmãos, vamos clamar ao nosso Deus, irmãos, e pedir, Senhor Deus, nos move, Pai. Nos move em resposta da presença do Teu Santo Espírito em nossa vida e em nosso meio. Porque de outra forma nós iremos continuar nos movendo, mas por nós mesmos. O combustível que nos move pode ser o que, irmão? Somente o nosso conhecimento e nossa boa vontade. E nenhum cristão faz a obra de Deus por conhecimento e por boa vontade. Se essa obra não for assumida pelo Espírito Santo, colocada nas mãos do Espírito Santo por nós, que somos seus instrumentos e que devemos estar em suas mãos, nada feito, essa obra não acontece, irmãos. O que vai acontecer são meras superficialidades. Somente isso vai acontecer. Ou faz de conta. Queridos, a serva do Senhor, ela diz, para que nós possamos fechar essa reflexão: por que estamos tão sonolentos? Por que os soldados de Cristo estão tão sonolentos e indiferentes? É porque entretem tão pouca e verdadeira comunhão com o Espírito, porque se acham tão destituídos de seu Espírito. Queridos irmãos, por que, irmãos? Por que estamos tão sonolentos? Por que a obra está, muitas vezes, caminhando a passos lentos, se arrastando, armengando? Por quê, irmãos?
Porque há destituição, pouco interesse acerca da pessoa do Espírito Santo. Por que para fazer um trabalho na igreja, as coisas muitas vezes elas são se arrastando? Por que muitas vezes, quando o diretor missionário vai na frente da igreja conclamar a igreja, as coisas não acontecem? Irmãos, não adianta, irmãos, que eu falo aqui para líderes também. Querido líder, não vá na frente da igreja falar assim, chamar a atenção da igreja. Não faça isso. A sua função como líder não é chamar a atenção da igreja. Ninguém vem, ninguém vai, e ficar reclamando, não é essa. O que move a igreja não são as minhas reclamações nem as tuas. O que move a igreja é o Espírito Santo. Quer fazer a diferença na igreja? Ajude a igreja a ter o Espírito Santo. Chame a igreja, busque a Deus. E as coisas, elas ganharão um novo ritmo à medida que o Espírito Santo toma conta de cada um de nós. As coisas, elas funcionam. Então, o motivo da letargia, o motivo do atraso, se dá pela falta da busca e da presença do Espírito Santo. É porque ainda existe? É porque eu ainda posso estar sendo um pastor carnal. A razão é essa, irmãos, não é outra. É porque ainda pode estar existindo muitos carnais. E o que o Senhor espera de mim nessa manhã e de meus irmãos é que tudo isso, irmãos, para nós faça sentido. É que isso não passe apenas de um momento, de mais uma mensagem, de mais uma manhã. Não. É que isso faça sentido para cada um de nós. Eu te convido, irmãos, a neste momento buscar ao Senhor. Vamos fazer isso em oração. Vamos fazer isso em oração. Santo Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tuas muitas misericórdias. Nós louvamos o Teu nome pelo maior benefício que nós podemos receber das Tuas santas mãos, Pai, da Tua pessoa. Hoje, que é a pessoa do Espírito Santo para guiar nossos passos, para reger nossa vida. Deus amado, nos torna, Pai, na pessoa do Espírito, homens espirituais. Nos torna pessoas que fazem, Pai amado, não pelas forças que possuem, mas que são instrumentos do Espírito e realizam pelo poder do Espírito a obra verdadeira do Senhor. Tome em Tuas mãos essa igreja, Pai amado, que aqui se reúne, e que o Senhor continue guiando os passos de cada um dos Teus filhos e nos levando às decisões certas que o Senhor deseja e o Senhor coloca diante de nós. Oramos ao Senhor em nome de Jesus, Pai amado.